Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um podcast da Agens. Vamos falar hoje com a doutora Monique Michels, fundadora da Seven Estatística. Olá doutora, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Ótimo, no dia de hoje a gente vai falar mais sobre inovação, sobre tecnologia e óbvio muito sobre números, né? Sobre os dados. Eu queria ter a oportunidade de conhecer, um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua jornada, como que você entrou nesse mercado de dados, né? E como que você está se desenvolvendo aqui na nossa região. Sim. Então, a Seven surgiu, de uma necessidade que eu percebi aqui na nossa região, né? Nós estamos em um local que tem muitas empresas, a maioria familiar, né? E eu entendi que nós temos uma necessidade grande aqui na região. São empresas que estão buscando inovação, estão tentando acompanhar esse mercado e poucas pessoas, de fato, para entrar com esse serviço. Então, quando eu entendi isso, eu mapeei o mercado, entendi que a gente está numa região próspera e eu comecei a oferecer serviços de inovação, sempre voltando para a cultura de dados. Então, mostrando para as empresas que por trás da inteligência de mercado existe o número, existe o dado, para que então você consiga tomar uma decisão estratégica. Então eu comecei nesse sentido e a gente está crescendo e está expandindo. Então hoje a nossa empresa está fazendo 1 ano agora, uma empresinha nova ainda, mas está se consolidando, estamos conseguindo ter um alcance legal e as pessoas estão entendendo a importância da inteligência de negócios, do BI, da inovação, estão querendo acompanhar o mercado. Ótimo. Doutora, a gente estava conversando antes, mas trazendo um pouco para a realidade de dados, Hoje existem várias plataformas, ferramentas, as quais que entregam essa estrutura, de desenvolvimento de tecnologia para dados, para estatística. Mas a gente sabe que por trás disso tem todo um trabalho, toda uma ciência, todo um conhecimento que precisa ser aplicado, especializado. Na Agens, a gente até gosta de falar que a nossa filosofia é inovar o negócio do cliente indo além da tecnologia. Para vocês, esse é o caminho? É o mesmo significado? Sim. Toda tecnologia ela tem que ter um método, Ela não depende só de um software, de alguma ferramenta. A gente precisa do olhar estratégico, a gente precisa de olhar analítico para o negócio, e por trás disso existe uma metodologia que tem que ser bem estudada e bem pensada. Então, no decorrer da minha carreira, eu me aperfeiçoei muito em metodologia de pesquisa. Então, são 12 anos trabalhando com pesquisa já, claro, para outras instituições, fui aperfeiçoando metodologias, conhecendo ferramentas, as ferramentas são importantes, mas não é só de ferramenta que a tecnologia se mantém. A gente precisa do olhar analítico, aprofundar estrategicamente, entender o negócio e aí sim usar a ferramenta como um meio, de alcançar o objetivo. Mas esse olhar é essencial, sempre com uma metodologia por trás, científica, baseada em evidência. E falando então de uma empresa de estatística, acredito que você vivencia a estatística e os dados dentro da sua empresa, sim, e isso até para fundamentar para o cliente essa confiança, de entregar um bom trabalho. Me conta um pouquinho como que é isso dentro da empresa da Seven, essa análise de dados. Sim, ele é um tema assim curioso. Então, quando eu chego nos lugares que eu vou, muitos me perguntam: tá, e você aplica isso na sua empresa? E eu falo que é claro que sim, Não tem como a gente não usar, Como que eu vou levar isso para um cliente se eu não uso? Então, desde o início, desde quando eu abri a empresa, a primeira coisa que eu fiz foi implantar a cultura data-driven, que a gente chama, na Seven. Então, hoje, todas as decisões, elas são estratégicas. Tudo é planejado, tudo é pensado, os dados, os clientes, os números. Por trás da Seven existe a inteligência de negócio, Existe o dado, existe essa cultura e sim, isso me dá propriedade para levar para os clientes, Então eu conto a minha experiência, Eu conto que uma empresa pequena, teoricamente pequena, porque começando agora, mas que a gente tem uma estrutura, a gente pode ter uma cultura de inteligência de negócios, Não necessariamente só uma empresa de anos de mercado, pelo contrário, todas as empresas que começam, se começarem certo, com essa estratégia, elas vão ter resultados mais assertivos. Então, eu digo que hoje os dados, eles são o novo petróleo. Eu uso essa frase no meu comercial. Então, assim, quando foi descoberto o petróleo, uau, isso é muito rico. Então, hoje,
a maior riqueza das empresas está no RP delas, está no sistema que elas têm. Então, se elas têm um sistema bem alimentado, com uma base, com números, vamos usar isso para a estratégia. Vamos entender o que esses números estão dizendo, né? Vamos usar esses números a nosso favor. Então, vamos pegar esses dados, porque o que acontece muito, tá? Isso é muito real. Eu chego numa empresa e eles falam assim, ó. Eu tenho um sistema bem alimentado, todos os dias meus funcionários alimentam, meu RP robusto, pago o melhor sistema, tenho tecnologia. Só que eles não sabem usar esse dado para a estratégia. Então, tá ali, é um banco de dados, e deu, né? Mas como que eu entendo o meu negócio através deles? Já peguei um caso onde o próprio gestor falou o seguinte, eu estou me perdendo. Eu tenho um sistema, eu tenho tecnologia, entre aspas, porque muitos acham que por ter um RP isso é tecnologia. Mas não consegui enxergar um negócio, porque quando abre o RP tá lá um banco de dados gigantes, ele não consegue, vai extrair um relatório, mas ele não diz nada. Né? Então a gente entra com a inteligência de negócios, que é pegar esses dados, estudar, fazer uma análise criteriosa de fora, isso que eu falo muito, né? Eu tô vindo de fora, eu não entendo o seu negócio naquele nicho, mas eu entendo os números, eu vou extrair o melhor desses números, eu vou te dar uma resposta. E eu comecei a trazer situações e mostrar coisas que a pessoa disse, é verdade, eu tô sentindo isso, mas eu não consegui enxergar. Né? Então é muito rico, assim, quando a pessoa começa a ver que os dados mostram a realidade da empresa, ela começa a dar valor. Por isso que uma das nossas missões, assim, a minha missão mesmo, como Seven é levar a cultura de dados para as empresas. É levar para o jovem, levar para a empresa que está crescendo agora. Tanto que eu levei esse conteúdo para ensino médio, né, para o terceirão, para mostrar para eles que esse é o caminho. Porque eu entendo que na nossa região a gente primeiro precisa implantar a cultura, para depois a gente, de fato, eles entenderem o valor disso. Né? E quando ele começa a entender o valor e faz em um dos seus setores, eu comecei na produção, eu organizei minha produção, eu vi um monte de problema, agora eu consegui equalizar, agora eu quero ir para o comercial, agora eu quero ir para o RH, e ele começa a implantar essa cultura. Né? Então, primeiro de tudo, implantar a cultura, depois entender que isso é valioso, que é o petróleo da empresa, sabe? E extrair isso para a decisão estratégica, porque hoje você tem que ter a tomada de decisão baseada, eu falo em dados, em evidências, né? Até gostei desse cultura na parte de dados, né? Ter essa cultura orientada a dados. Aqui na região sul de Santa Catarina, existem muitas empresas familiares de grande porte, muitas exportadoras, inclusive, algumas até líderes de mercado. Então, é um mercado extremamente em potencial. Como que você tem abordado, como que você tem conseguido trabalhar inovação, tecnologia dentro da cultura dessa região? A gente tem que primeiro mostrar, né? Então, assim, eu consegui entrar nas empresas mostrando esse valor, né? Mostrando cases, né? Situações que a gente foi conseguindo resolver, mostrando de fato exemplos, né? Porque é difícil eu chegar numa região que não tem a cultura, sentar na mesa e falar para eles, eu vou fazer isso para vocês, mas eles nunca viveram isso. É uma região que ainda é pouco explorada, mas, como eu falei, elas estão entendendo o que precisam, né? Então, a gente está nesse meio aí, né? Então, eu estou levando essa cultura para justamente mostrar esse valor. Aí, quando eu abro um caso, eu mostro como que a gente conseguiu resolver, situação prática, né? Eu tinha isso, eu evoluí para esse patamar, aí ele começa a entender que eu também quero. Ou então, assim, eu vi que uma empresa concorrente está investindo em inteligência de dados, eu estou vendo que é uma tendência do mercado, eu preciso ir também. E aí a gente começa a entrar, faz alguma coisa, né, vai mostrando o valor e aí a empresa começa a adesão. Eu gosto de dar o exemplo da Kodak. A Kodak é uma empresa que era líder em fotografia. E ela faliu, ela declarou falência, porque ela não acompanhou o mercado de inovação. Ela não conseguiu competir com o smartphone, com a câmera digital, ela não inovou. Então, eu gosto de usar esse exemplo e quando eu vou nas reuniões eu falo isso. Né? A empresa de vocês, a gente não pode ser uma Kodak que, bombou, foi super famosa, ganhou um super renome, só que ela não acompanhou o mercado. Então, hoje, qual é o mercado, qual é o segmento que a gente tem que acompanhar? A inovação. Né? Inovação entra a cultura data-driven e exige a inteligência artificial para negócios, e quando eu falo de inteligência artificial, não é só usar o ChatGPT para responder perguntas, é usar para negócios. Então, hoje, a gente atrela muito isso, né? A cultura de dados
Eu vou usar o que eu tenho, ou então eu vou começar a implementar, porque também tem empresas que não têm dados. Às vezes até querem implantar, mas não têm os dados. Então, primeiro de tudo, vamos implantar a cultura, vamos começar, né, de baixo, vamos crescendo, vamos implantar uma inovação. Então, é ir conquistando aos pouquinhos e mostrando o valor, né, na prática, né? Você vai falando, mas mostrando. E aí as empresas vão entendendo que elas precisam disso para continuar no mercado. Você citou já algumas tecnologias, né? O mercado da parte de dados, de estatística, né? A gente estava até comentando, né? É um mercado agora que talvez mais do que nunca deva crescer exponencialmente. Sim. Né? A gente está falando aí de machine learning, inteligência artificial, IoT, várias tecnologias que dependem de dados, que dependem dessa análise estatística, que dependem principalmente, né, da construção dessa base de informação de uma maneira bem organizada. E muita gente está preocupada. Vou ser substituído, não vou. E eu enxergo que talvez os matemáticos, os estatísticos é o último nicho a ser impactado, porque é quem mais vai, né, orientar aí o futuro da informação. Sim. Dentro desse cenário, como que a Seven tem entregado para o mercado? Vocês têm tentado desenvolver alguns produtos, serviços? Como vocês têm apresentado dentro da solução de serviço de vocês a questão de inteligência artificial, machine learning, que são aí, né, talvez duas grandes verticais de tecnologia nova? A gente começou como uma empresa de serviços, né? Começamos com consultoria de inovação, implantação de alguns serviços, mostrando, como eu falei até agora, essa implantação de dados. Só que a minha base, eu não falei ainda, mas a minha base é saúde. Eu venho de uma formação da área da saúde, né? Durante a minha carreira eu trabalhei ali, fiz mestrado, fiz doutorado em ciências da saúde e eu fui entendendo que muitas necessidades nesse caminho. Então a minha trajetória foi muito importante para a base que eu tenho hoje. Eu fui caminhando para a área de dados, porque eu sempre gostei muito de investigar o porquê das coisas. Então, durante o doutorado, ao fazer alguns trabalhos no hospital, com saúde, com pacientes, ensaios clínicos que eu fui desenvolvendo, junto, claro, com a equipe, eu sempre ia mais para a área de análise, né? Então, eu fui indo para esse caminho. E vivendo nesse meio, eu entendi algumas necessidades do mercado. E esse ano, né, no início do ano, eu tive uma ideia, um insight de desenvolver um produto para a área da saúde. Então, assim, eu peguei a minha base, peguei a minha experiência, né, e fui pensar em um projeto que pudesse aplicar em hospitais. Então, hoje a gente, além da consultoria, além dos serviços, nós estamos em desenvolvimento ainda de um projeto, de um produto para hospitais, totalmente vinculado a dados, a análise, a inteligência, aprendizado de máquina. Então, é um projeto até que eu gosto de falar que está sendo fomentado pela FAPESC. Nós ganhamos esse fomento no início do ano. Estamos desenvolvendo aqui em parceria com o Hospital São José de Criciúma. Estamos validando, né, um software para a saúde totalmente voltado, né, para pesquisa, para dados. Então, a gente está em desenvolvimento ainda, mas nós entendemos também a necessidade do mercado. Então, eu acho que isso é muito importante, você não oferecer só um serviço, mas também ver a necessidade, que eu consegui enxergar isso na minha trajetória acadêmica, no meu doutorado, e hoje a gente está desenvolvendo produtos também. Então, esse eu acredito que é um dos produtos, porque a gente tem outras ideias aí para lançar, né? E a cultura de dados, ela vai além de um serviço de consultoria, né? Ela não é só um serviço, uma implantação, mas também uma solução que a gente pode trazer através de um produto, de um software, de um desenvolvimento. Ótimo. Falando dessa parte consultiva, né? Desenvolver um produto, uma solução do zero, aplicar, né, um processo de inovação de produto dentro de qualquer empresa já é um grande desafio. Aí você citou esse processo da FAPESC, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem bastante incentivo, né? Tem federal, do governo federal, FINEP, temos aí o BADESC também como uma outra instituição regional aqui de Santa Catarina que trabalha essas linhas de crédito. Como que foi esse processo de qual é o projeto certo, né, a colocar um esforço em desenvolvimento desse projeto certo, como que é o processo de eu inscrever e ter aprovação, né, toda empresa consegue fazer isso,
Porque, como você estava citando, a Sev está aí no mercado há 1 ano, mas a doutora já está há 12 anos trabalhando com isso, né? Então, usar todo esse know-how talvez tenha facilitado esse processo? Isso. Durante minha trajetória acadêmica, eu sempre vivenciei muito participação de editais. Né? Então, eu fui bolsista, né? Então, eu sempre vivenciei muito isso. Eu ajudava na escrita dos projetos, né? Então, a gente vai começar entendendo um pouquinho mais o que dá certo e o que não dá. Né? Então, eu sempre gosto de olhar, quando eu for escrever um projeto, olhar a visão de quem está avaliando. Eu sempre me coloco no outro lado. Então, assim, eu estou escrevendo um projeto, claro, primeiro eu tenho que ver uma necessidade. Então, eu entendi que existe uma necessidade pela minha vivência. Eu escrevi um projeto, mas no olhar de um avaliador. Será que o avaliador, ao ler esse projeto, vai ser convencido de que essa é uma boa ideia para investir? Então, esse é o diferencial. Eu gosto de falar isso porque muitas vezes as pessoas acham na sua visão que é um baita projeto, mas o avaliador não vai entender isso. Então, assim, a escrita tem que ser muito clara, né? A pessoa, eu sempre falo assim, ó, eu sei muito bem o que eu tô propondo, mas quem tá lá do outro lado, eu nunca conversei com ele, né? Eu tenho que colocar minha ideia no papel, de fato que a pessoa comece a ler o projeto e ela termine entendendo tudo o que eu quero fazer. Então, é claro e objetivo, não é muitas folhas, não é muita escrita. Tem pessoas que querem escrever projeto de 18 páginas. Eu me coloco no lugar de um avaliador que está avaliando 50 projetos. Ele vai dar uma passada rápida e não gostei, entendeu? Então, eu tenho que prender a atenção dele em poucas páginas. Esse projeto que a gente ganhou, a Seven, ele tinha 5 páginas. Mas ele era claro, objetivo, e eu deixei, assim, ó, quem lê, uma pessoa leiga, vai entender o que eu quero. Então, é isso, é a dica ouro, assim, né? Seja claro, seja conciso, seja direto. E, claro, mostre uma solução e mostre como você vai fazer. Eu tenho que mostrar que eu tenho uma equipe, que eu tenho know-how para isso. Também não é só pegar uma ideia, né? Então, o que eu mostrei? Eu tenho uma base na saúde, né? Eu fiz uma graduação, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. Eu me associei, vinculei a outras pessoas. Então, na nossa equipe, nós temos um matemático, nós temos estatístico, tem um médico na equipe, tem uma farmacêutica, tem uma pessoa da inovação. A gente compôs uma equipe. Então, a gente tem que mostrar isso para a FAPESC. Olha, aqui, lá no interior, lá em Orleans, tem uma empresa que tem uma equipe, que tem capacidade de desenvolver, que tem know-how para isso e sabe o que vai fazer. Né? E vai usar inovação, e vai usar tecnologia, vai usar os dados para uma solução que ela entendeu que tem uma precariedade e ainda ninguém propôs nada. Então, é isso. Esse é o objetivo, claro, e mostrar que você tem condições para executar aquilo em 1 ano, que geralmente são projetos de 1 ano. Então, bem planejado, tem que ter um orçamento bem detalhado, conciso, porque também... Eu já fui avaliadora, por isso que eu tô falando isso. Eu já avaliei projetos. E, assim, às vezes, vinham alguns projetos pra gente avaliar que um orçamento que não condiz. Então, assim, eles olham tudo isso, né? Então, um orçamento coerente, uma ideia que é aplicável, que vai me dar uma solução. Então, é isso, né? Desses projetos, foram inscritos mais de 100 projetos e foram contemplados 20 e nós fomos contemplados. Então, foi uma surpresa porque eu imaginava que por ser uma empresa com pouco tempo ainda de mercado, talvez não fosse contemplada, mas eu acredito que a gente conseguiu convencer, né, na ideia, né, na escrita. Então, essa é a chave, né? Ser claro, conciso, objetivo e, de fato, fazer o trabalho acontecer, né? Então, hoje a gente está desenvolvendo o projeto, a gente vai fazer acontecer e vai trazer uma solução legal para o mercado. E com certeza todo a expertise, know-how histórico de vocês, as instituições que vocês envolveram para esse projeto, com certeza isso, né, trouxe... exato. Bom, doutora, falamos sobre mercado da saúde, falamos sobre estatística e inteligência artificial, mas olhando aqui para frente, né, como que as empresas, né, vão poder estar absorvendo essas novas tecnologias e do que envolve dados e estatística? Aonde você vê, né, nos próximos anos que serão esses impactos? É na área comercial, né, a gente estava falando muito sobre as empresas buscando os dados para expansão, as pesquisas para alguma tomada de decisão, análise de concorrência, né, assim, mas para onde que vai, né, a inovação no seu ponto de vista? Tem algum setor que vai puxar à frente, ou você acha que isso é para todo mundo? E outra pergunta também, já aproveitando, né, se você entende que dentro das empresas existem as áreas que são aí talvez os early adopters, né, os primeiros a absorver a parte de dados. A inovação é para todo mundo, né?
pequeno, grande, qualquer setor. A gente pode inovar numa loja de roupa, num mercado, a gente pode inovar numa indústria de 40 anos de mercado, 50, né? Enfim, a inovação é para todo mundo. Mas o que eu acho que precisa, e hoje as empresas estão entendendo isso, é ter essa cultura. Eu preciso inovar e como que eu vou fazer isso? Né? Então, hoje uma necessidade que eu percebo que as pessoas estão entendendo. Eu preciso de pessoas estratégicas dentro da empresa. Pessoas que pensem fora da caixa, que tenham coragem. Eu gosto dessa palavra primeiro. Tem que dar um passo de coragem. Né? Então, assim, arriscar. Né? Então, a empresa que arriscar, a empresa que não tiver medo de dar esse passo, de contratar um analista, porque hoje eu falo em consultoria, eu falo em inovação, mas você tem que ter um analista interno também que vá tocar os projetos de inovação, né? Então, assim, é alcançar mercado através de pesquisa, de dados, enfim, mas tem que ter esse olhar, né? Por isso que eu falo muito em cultura, né? Então, assim, a empresa que adotar essa cultura, ela vai conseguir avançar, vai crescer, vai inovar. Só que tem algumas empresas ainda que estão um pouco fechadas, que têm medo, né? Mas será que eu vou fazer? Será que vale investimento? Será que eu vou ter retorno? Né? Então eu volto ao exemplo da Kodak. Então ou você investe e expande, né? Ou você não consegue mais acompanhar o mercado, né? Mas é para todo mundo, né? Eu digo assim que hoje, eu falei antes aqui que a gente estava conversando, eu trabalho com empresa, eu faço serviço desde uma loja de decoração, de mercado, de carnes, de concreto, de alumínio. Então assim, não tem assim, hoje é um nicho, porque eu sou da saúde, então eu vou trabalhar com saúde, a inovação em saúde, não só a saúde. Não só a construção, não só o comércio, mas para todo mundo. Todo mundo consegue inovar, né? Com pequenas atitudes dentro da sua loja, da sua empresa. A questão é a cultura da empresa. Você trouxe alguns pontos que é bem bacana, né? Essa preocupação de personalizar, de ter trabalhado de forma consultiva e aí conseguir abarcar um portfólio, né? Vasto de diferentes perfis de empresa. A Agency também trabalha dessa forma, né? Ela tem uma unidade de consultoria para conseguir tangibilizar para esses clientes quais são as tecnologias, quais são os projetos que devem ser priorizados. Eu acredito que a Seven deve fazer o mesmo, né? Porque uma vez que eu experimento um projeto de dados, eu começo a olhar para o redor para minha empresa, eu posso implementar aquilo em tudo. Vocês também fazem esse trabalho consultivo de, olha, vamos começar com esse projeto, depois vamos estruturar o crescimento dessa informação para os outros setores? Como que é feito esse braço consultivo dentro da Seven? Sim, primeiro a gente precisa ter o planejamento, né? Então eu gosto de falar que eu gasto 70% do meu tempo planejando e 30% executando. Né? Então se eu planejo bem, se eu sei para onde eu quero ir, se eu tenho um olhar certo para onde eu quero ir, eu planejo isso e depois eu executo em pouco tempo. Né? Agora o planejamento é o mais importante. Então quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu quero entender bem é o negócio. Né? A primeira coisa, eu quero ouvir da pessoa. Então nós vamos implantar. Então primeiro você vai me explicar. A gente fica um tempo. Eu sempre ofereço projetos, né? O meu trabalho são projetos que duram no mínimo 3 meses. Não tem como fazer um projeto de inovação e tecnologia e dados menos tempo. Então, primeiro de tudo, o primeiro mês a gente fica entendendo o negócio. É visitar a empresa, é estar lá dentro e acompanhar o processo, é ir para a fábrica, né? É reunião, é estudar. Quando eu entendo o negócio, aí eu começo a enxergar onde eu consigo aplicar a inovação, o dado, a pesquisa, né? Porque assim, como eu estava falando, a pesquisa não é só ir lá fazer uma pesquisa e deu tá aqui o resultado. E o olhar analítico, né? E como que eu vou analisar esses dados? Então, eu entendo o negócio, eu vejo qual a melhor ferramenta para aplicar e aí a gente analisa, e analisa junto. Então, essa consultoria, ela é constante, o tempo todo, é semanal, é quinzenal, né? Então, ela é constante, tem que estar sempre junto com o gestor aí pra gente ir pensando junto. E eu gosto de falar que eu entro com o olhar de fora. Tem o dono, o olhar do negócio interno, que está anos trabalhando com isso, porque eu trabalho com isso há 20 anos. Só que aí eu venho de fora e às vezes eu dou umas ideias, alguns olhares que nunca pensei nisso. Isso é muito legal, isso é muito gratificante, sabe? Tu chegar com o olhar de fora e te fazer refletir, né? Fazer o gestor refletir em coisas que ele nunca parou para pensar, porque ele está tão atrelado ao operacional, ao fazer acontecer, ao vender, a fazer o negócio girar, né? A conseguir pagar seus funcionários, que às vezes esquece um pouquinho do estratégico. A gente entra e diz, olha, estou enxergando isso aqui. Mas como é que tu conseguiu chegar nesse número? Por causa dos teus dados.
E aí ele assim, meu Deus, você tá enxergando coisas que eu estava me perdendo. Então isso é muito gratificante. Bacana. Doutor Monique, para a gente poder fechar, eu gostaria de trazer uma temática, né? A gente agora falou sobre a parte de consultoria, né? E quando a gente fala desse trabalho de desenvolvimento das empresas, a gente citou aqui a questão de cultura. Quão importante é, nessas empresas que são os seus clientes, ter alguém dedicado à tecnologia, a esse olhar, ou não é possível trabalhar lado a lado com o CEO ou com o diretor comercial? Como que é a realidade aqui da região e a realidade dos clientes da Seven? A gente estava até dando um exemplo aqui antes, a gente estava conversando, nossa, como a gente está dependente de nuvem, né? E aí é bom ter, às vezes, né, um técnico, alguém que entende, né, dessas informações. Como que vocês trabalham isso? Vocês conseguem trabalhar na empresa, mesmo num cenário de vocês serem talvez a única cabeça de tecnologia lá dentro? Então, tem perfis de empresas, alguns perfis já existe um setor de inovação e só precisam de, às vezes, uma consultoria mesmo. Então, a gente trabalha direto com o setor. Mas tem empresas que não têm esse setor. Só que essas empresas que, às vezes, não têm um setor de inovação, eu percebo que o CEO, o gestor, ele é muito para frente, ele é muito tecnológico, ele entende. Então, a gente senta do lado dele e a gente vai pensar junto. Então, já peguei empresas que nem falei com o dono, falei só com o setor, e a gente foi implantando e foi dando certo, porque realmente a gente precisa, né, como eu falei, perfil. Mas também tem empresas que a pessoa não tinha setor de tecnologia, queria implantar essa cultura de dados, queria começar a análise estratégica, e a gente sentou do lado e foi pensando junto, eu fui orientando e a pessoa seguiu e ela tá tocando, sabe? Então, depende muito do perfil, mas a gente consegue orientar o gestor também a como fazer isso, a gente deixa sempre muito claro, né? Olha, a gente vai fazer dessa forma, a gente vai ter que utilizar os teus dados, claro, com muita ética, muito cuidado, a gente vai utilizar os teus dados, a gente vai te dar esse retorno, a gente vai ver se faz sentido, a gente vai conversando, por isso que eu falo, é um projeto, né, que a gente começa, vai acompanhando, no final entrega e depois não acaba mais, porque daí ele gostou tanto que ele quer começar a implantar em outro setor, e aí continua o projeto, às vezes estende para um ano, assim. Perfeito. E falando de inovação, você citou que seus projetos, no mínimo, tem que ser de 3 meses. Isso. Eu já me surpreendo porque falar de inovação eu enxergo que é totalmente médio e longo prazo. Mas é importante também a gente trazer, né, nós que trabalhamos nesse mercado de tecnologia, trazer as soluções de forma tangível. Sim. Então, fazer um protótipo, fazer, né, uma prova de conceito, uma entrega a curto prazo que permite a empresa também a ganhar essa confiança no que ela está desenvolvendo, né? Isso. Eu acredito que ali na Seven vocês devem ter esse processo. Sim. Como que isso é feito, né? Se eu chegar lá hoje na Seven, eu quero contratar um projeto de pesquisa, de inovação, como que a gente vai trabalhar essa jornada, né? Você falou de um mês ali de consultoria, mas o que eu vou poder saborear, receber nos próximos meses? Então, eu gosto muito de dar um exemplo, né? Entregar alguma coisa antes, né? Até para a pessoa se sentir segura, como você falou. Nós estamos numa região que ainda carece um pouquinho disso, tem um pouco de medo de dar esse passo. Ela quer, mas tem um pouco de medo. Será que vai dar certo? Então, eu gosto de falar assim, ó, já fiz muito isso. Então, me dá uma planilha tua do Excel, não precisa integrar sistema, nada. Me dá uma planilha tua com alguns dados que tu gostaria de ter uma análise mais criteriosa ali. E me dá que eu vou te apresentar um resultado. Então, a gente pega uma planilha, a gente monta, né, uma tela, um dash ali e apresenta. E aí, ele começa a enxergar valor. Né? Então, isso a gente já faz de cara, assim, olha, me dá aqui que eu vou te mostrar o teu cenário baseado na tua planilha que tu me informou. Né? Então, a gente mostra isso. Aí, a pessoa começa a ganhar confiança, ela começa a enxergar o valor, ela começa a enxergar que a gente pode ir muito mais além se a gente integrar no RP, porque lá eu vou ter muito mais informação e lá eu vou ficar casando, né, setores. Né? Então, a gente já fez muito isso também, de entregar um gostinho, né? Olha só, isso aqui é só um começo, vamos lá? Vamos. E aí, a gente começa e, como eu falei, aí a gente vai... Né, expande, vai para outros setores e vai crescendo junto com eles, né? Excelente. E, doutora, vamos fechar aqui falando da Seven, né? Por que a Seven, né? A gente conversou isso antes, eu gostei bastante desse seu posicionamento. Por que a região da ANREC, da Amorel, da AMES? Por que estar acreditando aqui no interior para trabalhar tecnologia e inovação? Então, primeiro que eu sou daqui, eu sou natural de Braço do Norte, né? A gente está numa região que tem muito potencial,
muitas empresas familiares, né, empresas que estão crescendo de porte médio, grande, e eu acho que ela é pouco explorada, essa região. Né? Então, assim, como eu falei, essas empresas estão buscando inovar, estão querendo, estão entendendo que elas têm que acompanhar o mercado, mas tem poucas pessoas ainda para ajudar elas. Né? Então, eu vi, assim, um potencial muito grande aqui. Já morei em outras cidades, né? Já trabalhei fora, mas eu voltei. Eu e minha família voltamos e falamos assim... Eu fiz um estudo de mercado, né? Eu vou ser bem sincera, né? Eu fiz um estudo e eu vi assim, tem muito potencial, vou voltar. Né? E já me perguntaram, por que tu não vai para Florianópolis? Por que tu não vai para cidades maiores? Porque lá tem mais potencial. Eu falei, olha, eu quero implantar a cultura aqui. Aqui também tem potencial, a gente tem que valorizar a nossa região. Uma região rica, né? Braço do Norte, Uruçanga, Orleans, Criciúma, Tubarão, uma região muito rica, com muitas empresas e que eu acho que elas precisam, né? E merecem a gente também implantar essas inovações aqui. Tem muitos centros hoje, né? De inovação sendo criados e as empresas estão entendendo que elas precisam. Né? Então, acho que por isso eu aposto muito aqui e acredito que a gente tem muito potencial para alcançar, né, um nível igual Florianópolis, igual Joinville e Blumenau. Excelente. E quem quiser entrar em contato com a Seven, como que faz hoje? A gente tem as nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram, Seven Estatística. A gente rotula como estatística, mas trabalha com pesquisa, né? Com inovação. Então, segue a gente no @Seven Estatística. E também eu tenho o meu contato lá, né? Pode entrar em contato diretamente comigo, até a nossa equipe, que vai atender super bem. Tá ótimo. Hoje a gente conversou com a doutora Monique Michels aqui sobre a Seven Estatística. Agradeço a doutora e desejo, né, muito sucesso e que com certeza continue fazendo grandes impactos aí na inovação da nossa região, tá? Obrigada. É isso, pessoal. Obrigado.